Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital e estamos falando sobre contadores, os contadores a partir do 7490, os contadores de década. Nas aulas anteriores eu apresentei para vocês os contadores dedicados, falamos do 7490, 7492, 7493 e temos abordado mais o 7490, que é um contador de 0 até 9. Na aula passada nós vimos como que é possível nós fazermos o reset forçado, ou seja, se eu não quero que ele conte de 0 a 9, quero que esse contador pare antes, como que eu faço isso? Então nós vimos o reset forçado e na aula de hoje nós vamos ver o cascateamento entre contadores. Então, no caso, eu não quero contar de 0 a 9, eu quero contar de 00 até 99, ou seja, eu quero usar dois contadores. Então, como que eu faço nesse caso onde eu quero que um contador mande pulso para o outro para que em conjunto eles possam contar até 99 ou até 999 e assim por diante. E não só isso, nós vamos ver também como que eu faço se eu não quero que ele vá até 99, mas que ele pare no 87 ou no 53, como que eu faço isso? Aliás, um grande exemplo disso é o relógio, né? O relógio, ele conta, as horas do relógio, né? Ela conta até 23, depois ele volta para o 00. Então nós vamos estar vendo isso também sobre o exemplo do relógio. Eu quero começar então fazendo uma revisão do que nós estudamos na aula passada e também fazer a correção da lista que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos lá, colocando aqui na tela a revisão de contadores dedicados, vamos rever aquilo que nós vimos então na aula passada. Nós vimos então que nós temos o 7490, que ele conta de 0000 até 1001, ou seja, ele é um contador de 0 a 9. Então aqui está ele em binário, né, a contagem binária dele, e aqui a contagem decimal dele. Então, nós chamamos ele de contador de década. Nós temos o 7492, que ele conta de 0000 até 1011, ou seja, ele conta de 0 a 11. Como ele faz 12 contagens, então ele é chamado de contador de dúzia. E o 7493, que conta de 0000 até 1111, ou seja, ele preenche todos os bits, né? Ele vai até a numeração final que é possível com 4 bits. Então, ele vai contar de 0 até 15 em decimal e nós vamos chamar ele de contador de 4 bits. E aí nós escolhemos trabalhar com o contador de década, que é o mais utilizado, que é o CI 7490. Ele conta de 0 até 9. Então, como ele conta de 0 a 9, né, depois do 9 ele retorna para o 0, é possível, e ele é mais utilizado porque é possível interligá-lo no decodificador e no display de 7 segmentos, né, para que ele possa fazer a contagem de 0 até 9 e a partir daí retornar para o 0. Então aqui, olha, a gente tem o esquema dele utilizando o flip-flop tipo T. Nós vimos na aula anterior ainda que o flip-flop tipo T ele dá origem aos contadores, e aqui é uma simulação, né, de um arranjo de como a partir do flip-flop tipo T nós poderíamos ter um contador de década. Então, como nós vimos, né, a saída de um flip-flop no clock do seguinte, né, e ligando a entrada T nos VCCs. Então eu puxo lá Q3, Q2, Q1, Q0, a gente normalmente utiliza a saída com letra, Q3, Q2, Q1, Q0, né? Sempre terminando no Q0, mas também se a gente estivesse chamando de QA, QB, QC, QD, também não teria nenhum problema. E aí eu tenho um clock, então aqui dá para a gente entender bem que a partir das bordas de descida que nós damos nesse clock, é que eu vou ter uma contagem binária aqui no Q3, Q2, Q1 e Q0. Se você ainda não se recorda como é a parte da contagem a partir do flip-flop tipo T, retorne 2 aulas onde nós falamos sobre o assunto. Então aqui nós vamos ter nessa saída a contagem binária a partir de bordas de descida que nós damos aqui nesse clock.
E é importante também sabermos que nos clears, nas entradas clears, elas estão todas interligadas e ligadas numa porta NAND, né? E essa porta NAND nós puxamos duas entradas, né? Ela tem duas entradas que nós chamamos de MR1 e MR2, tá? Então esse é o contador de década, né? Na sua concepção, né? Na sua parte interna, e ele vai então dar origem, né, a partir das bordas de descida, à contagem dele. Então, como nós falamos no slide anterior, a partir do momento que nós damos uma borda de descida aqui nesse CLK do nosso 7490, ele vai efetuando essas contagens. Então ele conta lá 0000, que é o 0 em decimal, né, 0001, que é o 1 em decimal, assim por diante, até chegar até o 9, que é o 1001, né, que é o 9, depois ele retorna ao 0. Tá? Essa é a função do 7490. O símbolo dele, né, para a gente não precisar ficar desenhando toda essa estrutura com flip-flop tipo T, é esse daqui. Esse é o símbolo do 7490. Com Q3, Q2, Q1, Q0, entrada de CLK, que é o clock, e as entradas MR1 e MR2, que nós sabemos que essas entradas, né, elas fazem parte de uma porta NAND, cuja saída está ligada nos clears, tá? E isso vai determinar como que nós vamos poder fazer o reset forçado desse contador. Então aqui, mais uma vez, né, a partir da borda de descida nós temos a contagem binária, e aí se eu ligar isso num decodificador em um display, eu passo a ter essa contagem binária, na verdade, uma contagem decimal. Então ele vai, à medida que eu dou uma borda de descida nesse clock, ele vai contando aqui no nosso display 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Então essa seria a forma com que nós podemos ter aí do contador mais o decodificador mais o display. Vimos então que a função do MR1 e MR2 é de fazer um reset forçado. Esse reset forçado, baseado na tabela verdade da porta NAND, ele vai ter um aqui na saída somente em uma situação. Na situação em que o MR1 for 1 e o MR2 também for 1. Então, nesse caso, nós temos o nosso clear em 0. Então, dessa forma, né, colocando 1 e 1 aqui, né, 1 no MR1 e 1 no MR2, quando eu faço isso, de colocar 1 e 1, vai sair 0 aqui, né, na saída da porta NAND, que é justamente que a entrada dos clears. E quando eu mando 0 na entrada do clear, lembrando lá o funcionamento do flip-flop tipo T, nessa entrada dos clears, eu vou forçar para a minha saída, né, para cada saída, cada flip-flop controla uma saída, eu vou mandar então nível lógico 0. Então vou mandar 0 no Q3, Q2, Q1 e no Q0, tá? Então essa é a forma aí de funcionamento do reset do 7490, que a gente vai usar muito essa parte do reset forçado. Usamos muito na aula passada e também vamos usar na aula de hoje. Bom, ainda sobre o reset forçado, né? Nós vimos então como que eu faço para fazer o reset forçado em uma determinada contagem. Então, por exemplo, num contador de 0 a 4, né, eu não quero que ele vá até o 9, eu quero que ele pare antes. Né? Então, a contagem natural dele é que ele vá do 0 até o 9 e depois retorne. Né? Só que eu não quero isso, eu quero que ele pare no 4. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos, se eu quero contar até 4, eu vou pegar o 5. Tá? E quem é o 5? O 5 é o 0101. Então eu quero que quando ele contar 0101, eu quero que exista uma espécie de reset forçado para esse contador. Então, nesse 0101, aqui nesse último eu tenho o 1, então eu vou fazer um reset forçado. Então, esse reset forçado, ele vai justamente provocar a saída, né, em 0. Então eu vou transformar o meu 5 em 0. Então, se eu quero contar até 4, eu pego o 5,
que é 0101, está aqui marcado em cor de rosa. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que a entrada, né, do MR1 e MR2, MR1 e MR2 são entradas de uma porta NAND, cuja saída, como nós vimos no slide anterior, cuja saída está ligada nos clears, quando eu mando 1 e 1, eu forço justamente o 0 nos clears. Então é baseado nisso que nós vamos nos aproveitar. Então o que eu vou fazer? Onde que eu vou pegar esse 1 e 1 para o MR1 e MR2? Eu vou tirar aqui da saída quando ele estiver contando em 5, que é justamente quando o Q2 for 1 e quando o Q0 for 1. Então essa é uma forma da gente fazer um reset forçado a partir do 7490. Então eu não quero que ele vá até o 9, eu quero que ele vá até o 4, então eu faço 4 mais 1, 5. Então eu vou transformar o 5 em 0. É o 5 que vai desencadear um reset forçado. Então, quem é o 5? É o 0101. Então, quando eu vou pegar o meu Q2 e o meu Q0 e vou ligar no MR1 e no MR2. Dessa forma, ele vai fazer o reset forçado desse contador. Então, esse é o funcionamento do 7490 na contagem de 0 a 4, por exemplo. E se eu quiser contar de 0 a 3? Se eu quiser contar de 0 a 3, eu vou pegar na minha tabelinha, eu vou pegar quem é o 4. E quem é o 4? O 4 é o 0100. Então eu vou colocar aqui 0100, né? Eu sempre pego um número depois, porque eu quero mostrar o 3, né? Então eu sempre pego um número depois. Nesse 0100, o meu Q2 está em nível lógico 1, somente ele. Então eu vou pegar esse Q2, que está em nível lógico 1, e vou mandar ele tanto para o meu MR1, como também para o meu MR2. Tá? Então ele vai fazer o reset dessa forma. Ele vai resetar os dois com essa saída em 1. Porque aí eu vou mandar um para o MR1, um para o MR2, ele vai fazer uma vez 1, inverter o 0, vai sair 0 aqui nessa porta NAND, que está ligado em todos os clears, forçando 0 para a saída. Então, dessa forma, eu consigo fazer uma contagem só de 0 até 3. Tá? E tinha deixado, então, os exercícios para validação da sua presença, né? Também eram exercícios como esse. Tá? Então, o que eu falei até então foi o que nós vimos na aula passada. Então, fazendo a correção desses exercícios que eu havia deixado, então se eu quero contar de 0 a 5, quem que eu vou fazer? 5 mais 1, 6. Eu vou ver quem é o 6 em binário. O 6 em binário é 0110. Então, 0110, vou colocar aqui, 110 no Q3, Q2, Q1 e Q0. Beleza, quem são as minhas entradas que ficaram em 1? O Q2 e o Q1. Então, eu vou pegar o meu Q2, vou ligar até o MR1, né, e vou pegar o meu Q1 e vou ligar até o MR2. Ó. Beleza, tá aí, ele vai contar de 0 até 5, porque eu transformei o 6 em 0. Tá? Porque com o 6, ele vai mostrar tão rapidamente que eu não vou nem perceber, né? E ele vai mostrar rápido porque ele vai... em poucos nanosegundos já vai fazer o reset desse contador. Então a letra B de 0 a 7, então eu vou pegar o 8, né, que é 1000. Né? Então venho aqui e coloco 1, 0, 0 e 0. Também de 0 a 7, né, ficou o meu Q3 em 1, né? Então vou pegar ele e vou ligar aqui no MR1, e também no MR2. Tá? Aí eu faço o reset, ele não vai contar até 8, ele vai contar até 7. Do 7 ele volta para o 0000 por causa do reset forçado. E a letra C era um contador de 0 a 8. Né? Se é um contador de 0 a 8, nesse caso, nós pegamos o 9. Né? O 9 é 1001. Né? Então vou marcar aqui 1001, e aí nesse 1001, quem ficou em nível lógico 1, eu vou mandar para o MR1 e MR2. Então, o Q0 eu mandei para o MR2,
e o Q3 eu vou mandar para o MR1. Então aqui tanto faz, tá? Se o Q3 vai para o MR2 ou se ele vai para o MR1, o importante é que cada um vá para uma das entradas, certo? Aqui eu só liguei o que fica mais fácil para não ter um cruzamento de linhas. Então esses foram os exercícios que eu havia deixado para você na aula passada, para você fazer a resolução, para você fazer a validação da sua presença. Espero que você tenha acertado aí. Qualquer dúvida, volta ao vídeo da aula passada, reveja aí o que você não conseguiu aprender, tá? Também estarei à disposição para tirar suas dúvidas no grupo. Legal? Pessoal, nós vamos então agora analisar o fato de eu não querer contar até 9. Eu quero agora contar até 99. Como que eu faço isso? Então a gente vai estudar nessa aula como que eu faço o cascateamento dos contadores. Então quando um contador só não vai chegar onde eu quero chegar, então se eu pego um contador de 0 a 9, que é o 7490, ele só vai contar até 9, não vai passar disso, do 9 ele volta para o 0. Então eu tomo a decisão de utilizar 2 contadores. Só que eu quero que, a hora que um chegue no 9 e volte para o 0, eu quero que esse outro contador incremente uma contagem. Então isso é o cascateamento de contadores. Então a gente vai dar uma olhada aqui num exemplo, olha, onde eu tenho aqui uma contagem de 00 até 99. Então eu não vou usar um contador para isso. Eu vou usar, na verdade, 2 contadores para isso, certo? Então, é como se eu pegasse esse... Aí eu sempre, quando a gente fala de uma contagem, né, de 00 até 99, de 0 a 9, de 0 a 5, eu estou levando em consideração que na saída desse 7490, eu vou ligar justamente um decodificador e um display, tá? Então isso já está implícito sempre quando a gente fala. É um contador de 00 até 99, de 0 a 9. Para eu mostrar em decimal, eu preciso do decodificador com o display que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, pessoal, nesse caso, nessa contagem de 00 até 99, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos pegar, né, e vamos imaginar como que eu faria, então, para que ele conte de 00 até 99. Primeiro, como eu vou usar 2 contadores, eu vou ter que definir um deles como dezena e o outro como unidade, tá? Só que eu sei que a unidade, ela faz 10 contagens para a dezena fazer uma contagem. Então, enquanto a unidade faz 10 contagens, ou seja, eu começo lá com 00. Aí ele conta. A unidade conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 9 ela volta para o 0. Aí é que a dezena vai contar uma vez, né? Que eu vou ter o 10, que seria o 1, 0. Depois a unidade vai fazer mais 10 contagens, ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 19, aí ela volta para o 0 e o 1 vai para o 2, é onde ele vai mostrar o 20. Então eu sei que a unidade ela faz 10 contagens para daí a dezena fazer apenas uma contagem. Bom, primeiro, né, antes de tudo, antes da gente pensar em como que um vai fazer o acionamento do outro, acho que já começa a ficar um pouco claro isso, né, que um vai acionar o outro, eu tenho que pensar no seguinte, eu tenho que fazer com que cada contador conte até 9, pelo menos, tá? Como que eu faço isso para ele contar até 9? Eu vou ter que verificar se eu preciso fazer alguma conexão no MR1 e MR2. Eu sei que reset forçado eu não vou precisar. Por quê? Porque ele já naturalmente conta até 9. Então, aqui na unidade eu tenho um contador de 0 a 9, e na dezena eu tenho um contador de 0 a 9, sem problema algum. Só que esse contador de 0 a 9, que é a minha unidade, tá? Ele não vai contar até 9 se eu não fizer uma simples coisa, que é de fazer o aterramento do MR1 ou do MR2. Por quê? Porque nós estamos falando de um 7490. 74 é um componente TTL, que quando eu deixo as suas entradas em aberto,
ele vai entender como nível lógico 1. Então, ele vai fazer 1 vezes 1, 1, inverteu, virou 0, e aí ele não vai sair da contagem do 0. Então, 7490, mesmo sendo um contador de 0 a 9, para que ele conte até 9, eu preciso pegar o MR1 ou o MR2 e fazer um reset nele, e ligar eles no GND, ligar eles no 0, né, no negativo, para que ele possa contar de 0 a 9. Nós vimos isso na aula passada. Então eu vou pegar aqui, pelo menos o MR1 e o MR2, ó, vou ligar os dois já, aproveitar, e vou ligar um no outro e ligar aqui no meu GND. Tanto para a unidade, como também para a dezena. Isso porque eu quero que ele conte de 0 a 9. Tá? Então eu vou fazer essa ligação aqui dos dois. Beleza, feito isso, eu tenho dois contadores de 0 a 9. Se eu der borda de descida nesse clock aqui da dezena ou nesse clock da unidade, eu vou ter os dois contando de 0 a 9. Bom, agora eu tenho que imaginar o seguinte problema. Como que eu faço para a dezena entender que a unidade já contou 10 vezes? Eu já tive 10 contagens da unidade, então a dezena pode fazer uma contagem. Nós vamos fazer isso para a gente resolver esse problema, a solução para isso, para que a dezena conte quando a unidade fizer 10 contagens, né? Para resolver isso, nós vamos pegar a saída do Q3 da unidade e vamos ligar no clock da dezena. Essa simples ligação já faz o cascateamento de um para o outro. Então, com isso, a hora que eu tiver 0,9, do 0,9 ele vai para o 1,0, que é o 10. Do 18, 19, esse 9 volta para o 0 e do 1 ele vai para o 2. Bom, a gente sabe que para um contador contar, eu preciso de borda de descida, né? Então, a borda de descida da unidade, ela vai vir de uma fonte externa, né? Ela vai vir ou de vai depender de onde você está usando esse contador, né? Se é um contador de pessoas, ele vai vir do laser, né? Se ele é um contador, um relógio, ele vai vir lá de um 555 ou de um cristal, né? Se ele é um contador você vai apertando um botão e ele vai contando, então ele vai estar conectado lá no botãozinho. Enfim, vai depender de uma fonte externa. Agora, é o Q3 da unidade que vai mandar o pulso para o clock da dezena, certo? Bom, e como isso vai funcionar? Bom, isso vai funcionar da seguinte forma. Vamos analisar ao longo da contagem da minha unidade o que vai acontecendo com o meu Q3. Então a gente vai analisar o seguinte: eu vou colocar aqui como se fosse um osciloscópio, né? Como se eu colocasse aqui um osciloscópio para verificar, né, a forma de onda, né? Como que seria a forma de onda do meu Q3, consequentemente do meu clock, tá? E essa forma de onda eu vou descrever aqui, tá? Então, imagina só, na primeira contagem, ele está mostrando o 0, tá? A gente vai observar aqui o que vai acontecer com esse Q3 aqui. Então, quando ele mostra o 0, tá? Então, mostrou aqui o 0 em decimal, tá? Quando ele mostra o 0, no meu osciloscópio vai aparecer o 0, né? Ele vai estar zerado, porque aqui o nosso Q3 está em 0, tá? Depois ele contou, do 0 ele foi para o 1, estou falando aqui da unidade, tá? Isso aqui como se fosse a contagem da minha unidade. A gente vai ver o que vai acontecer com a dezena, que por enquanto está zerada. Ele fez mais uma contagem, ele foi para o 1. E aí o meu Q3 continua em 0. Então, do 0, a hora que ele vai para o 1, né, ele continua em 0 também. Tá? Aqui vai continuar em 0. Depois ele recebeu mais uma borda de descida, né? A unidade recebeu mais uma borda de descida. E ele foi para o 2. E no 2, o Q3, né, também continua em 0. Certo? Então aqui eu tenho, ele vai mostrar o 2 no display da unidade, e aqui ele continua em 0. Mais uma borda de descida, o Q3 continua em 0. Tá? Ele vai mostrar o 3,
mas o Q3 continua em 0. Então está aqui o meu Q3 em 0, né, que também é entrada de clock, ele ainda está em 0. Mais uma borda de descida, ele contou o 4, como que é o meu 4 aqui também é 0. Então aqui eu tenho o 4 também vai ser 0. Tá? Parece que ele está sempre zerado. Vamos ver se ele vai em nível lógico 0 até o final. Mais uma borda de descida mostrou 0,5, né? O 5 na unidade. O 5, que é 0, né? Ele está em nível lógico 0. Vou colocar aqui também nível lógico 0. Tá? Mais uma borda de descida mostrou o 6. Tá? O 6 aqui também, o Q3 está em nível lógico 0. Tá? Então aqui eu tenho o 6 e aqui eu tenho nível lógico 0. Depois mais uma borda de descida, ele mostrou o 7. Né? O 7, o Q3 também vale 0. Né? Então no 7 aqui ele está em 0 também. Né? Depois mais uma borda de descida, aí eu tenho 8, então ele vai mostrar 0,8. Nessa borda de descida que ele mostrou 8, o meu Q3 foi para nível lógico 1. Então ele saiu do 0 e foi para o 1. Foi para nível lógico 1 aqui nesse 8. E o que acontece, né, quando o clock sai do 0 e vai para o 1? Lembrando que esse clock ele é a entrada de um flip-flop tipo T. O que acontece quando ele sai do 0 para o 1? É o que nós chamamos de borda de subida. E o que acontece na borda de subida? Nada, é o que é anterior. Então, na borda de subida eu não tenho diferença nenhuma, eu tenho apenas um que anterior. Depois, mais uma contagem, né, do 8 ele vai para o 9, né, foi aqui para o 9, e aí né, o 9 também mostra em 1. Então, aqui o meu 9 ele também está em nível lógico 1. Tá? E do 9? Depois do 9 ele vai para onde? Ele não vai para o 10. Do 9 ele volta para o 0, tá? Então depois do 9, ele vai retornar para 0, 0, 0, 0, que é o nível lógico 0. Ele é um contador de 0 a 9. Então a próxima contagem, a contagem depois do 9, é justamente o 0. E aí o meu Q3 ele está em nível lógico 0. E aí, quando ele sai do 9, então, e vai para o 0, que é o momento que a minha unidade zerou, o que acontece com a minha dezena? No clock da minha dezena, ele vai receber uma borda de descida, porque aqui eu tenho a transição do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Então, ele vai receber uma borda de descida. E é essa borda de descida que eu vou ter aqui no contador, e esse contador, portanto, ele vai realizar uma contagem. Então, por isso que depois do 0,9, a unidade volta do 9 para o 0, mas a dezena incrementa 1. Tá? Então, eu fiz esse gráfico aqui para mostrar para vocês, para justificar o porquê que nós ligamos o Q3 da unidade no clock da dezena. Tá? Então, é sempre assim, eu ligo o Q3 da unidade no clock da dezena quando eu quero fazer o cascateamento. Dessa forma, eu tenho então um contador de 00 a 99. Então, para contar de 00 até 99, eu preciso, na verdade, de dois contadores, né, configurados para contar de 0 a 9, cada um deles, mais o Q3 da unidade ligando no clock, e o clock da unidade eu vou ligar na minha fonte de geração de bordas de descida, porque é a partir da borda de descida que eu tenho a contagem binária do meu contador. Então, para fazer o cascateamento entre contadores, eu pego o Q3 da unidade e ligo no clock da dezena. Sempre nós vamos fazer assim. Nós vamos trabalhar como uma das principais aplicações do cascateamento dos contadores e do reset forçado dos contadores no relógio digital. Então, se você observar o relógio digital, nós temos então uma contagem de 0 horas, 0 minutos e 0 segundos até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, dessa forma, eu vou precisar de 6 contadores,
né, para poder fazer isso. Então eu sei que eu vou usar 2 contadores para definir a hora, né, 2 contadores para definir o minuto e 2 contadores para definir os segundos. Isso se o nosso relógio não marcar os centésimos de segundo ou milésimos de segundo. Quando eu olho para os segundos, eu tenho 2 contadores. A dezena do segundo, eu entendo ela como sendo um contador de 0 a 5, porque se você observar num relógio digital, a dezena do segundo ela só conta até 5. A unidade já é um contador de 0 a 9, ele conta de 0 a 9. Tá? No minuto acontece a mesma coisa, a dezena do minuto, como a hora ela é base 60, né? No minuto a minha contagem da dezena é de 0 a 5, ou seja, ela é um contador de 6 unidades, né? Então conta de 0 a 5. E a minha unidade, né, ela é um contador de 0 a 9. Tá? Então, do que nós estudamos na aula passada, nós conseguimos fazer então um contador de 0 a 9, a gente viu que é só aterrar, um contador de 0 a 5, a gente viu que é só pegar o 6 e fazer o reset disso, né? Então, por exemplo, aqui, para fazer um contador de 0 a 9, é só pegar uma das entradas, né, e aterrar ela. Né? Beleza, ele vai contar de 0 a 9. Para contar de 0 a 5, lembra, eu pego o 6. Quem que é o 6? Né? O 6 em binário é 0, 1, 1, 0. Esse é o 6 em binário. Então, quem que eu vou pegar aqui? Vou pegar esses dois do meio. Né? Eu vou pegar o Q2 e o Q1 e vou ligar onde? No MR1 e no MR2. Tá? Então, olha, se eu faço essa ligação aqui, eu vou contar até 5. Tá? Dessa forma aqui a gente conta até 5. A mesma coisa, na unidade eu tenho um contador de 0 a 9, então eu aterro uma das entradas, sem problema. Né? Só ligar no terra que ele já tem um contador então de década, um contador de 0 a 9, sem precisar fazer reset forçado. 0 a 5 eu pego o 6 e faço o reset, é o mesmo caso. Ligo o Q2, né, no MR1 e ligo o Q1 no MR2. Né? Essa foi um tipo de exercício, aliás, foi até a letra A do exercício que nós corrigimos hoje, né, de validação da presença. Agora, e a hora? Né? A hora conta de 0 a quanto? A hora conta, um conta de 0 a 2 e o outro conta de 0 a 3? Não, porque a unidade, né, aqui eu tenho a dezena da hora e aqui eu tenho a unidade da hora. A dezena não conta só até 2. Por quê? Porque eu tenho 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 5 horas da manhã, né, 11 horas da manhã. Né? Então, eu não tenho, né, somente um contador de 0 a 2. Tá? Eu tenho, aliás, a minha unidade, né, ela não vai só até 3 também, né, por essas justificativas que eu acabei de falar. Tenho 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e assim por diante. Então, dessa forma, eu não posso dizer que a minha dezena é um contador de 0 a 2 e a minha unidade é um contador de 0 a 3, porque eu tenho valores, ele passa do 3, que é o que acontece em 7 horas da manhã. Então, nesse caso da hora do relógio, tá, eu vou precisar de um contador em conjunto, ou seja, de uma cascata de contadores. Ou seja, eu vou pegar tanto a minha dezena quanto a minha unidade e vou fazer um contador de 00 até 23. Então, eles juntos têm que contar até 23. Então, não há forma de trabalhar com eles separadamente. Certo? Então, nesse caso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver aí como que ficaria o reset forçado para os contadores cascateados. Então, se eu quero contar de 0 a 0 a 23, como que eu faria isso? Bom, primeiro eu tenho que descobrir, né, qual que é, da mesma forma com que nós fizemos lá o reset forçado nos exercícios do começo dessa aula, eu tenho que verificar 00 a 23. Quem que é o número que eu quero transformar em 0? Né?
Então, o que eu vou fazer? 23 mais 1. Quem que é 23 mais 1? É o 24. Então, é o 24 que eu vou zerar, porque eu quero mostrar o 23 ainda, né? Mas o 24, eu quero transformar ele em 0. Ou seja, eu quero transformar os dois contadores em 0, 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 em binário, né? Que é a minha dezena. Então, a minha dezena aqui, quem é o 2? O 2 é o 0, 0, 1, 0. Então, eu vou marcar aqui, ó, 0, 0, 1, 0. Tá? Esse é o meu 2. E quem é o meu 4? Né? Porque a minha dezena, né, é o 2 e a unidade ela é o 4. Então, aqui eu tenho a minha unidade, olha. Então, a minha unidade, eu vou ver. Quem que seria, se a minha dezena é o 2, a minha unidade vai ser o 4. Então, quem é o 4? É o 0, 1, 0, 0. Então, eu vou marcar aqui 0, 1, 0, 0. Então, 0, 1, 0, 0. Então, essa contagem aqui, beleza, tá? Então, eu sei que quando a minha dezena estiver no 2 e a minha unidade estiver no 4, ou seja, quando a minha dezena for 0, 0, 1, 0 e a minha unidade for 0, 1, 0, 0, nesse caso, eu quero fazer o quê? Eu quero zerar os dois contadores. Então, eu vou puxar quando esse cara aqui estiver em 1, né, porque é ele que vai mandar o 1. O Q2 é ele que está em 1, eu vou pegar ele também. Né? Quando esse estiver em 1 e esse estiver em 1, eu vou fazer o quê? Eu vou zerar os dois. Então, quando a dezena estiver em 1 e a unidade estiver em 1, perceba que eu precisei usar a palavra e. Então, eu vou usar uma porta AND para isso. Eu vou juntar os dois numa porta AND. Então, quando eu vier com um desse contador e um desse contador, né? Nesse caso, então, essa saída eu vou ligar onde? Nos dois. Né? Vou ligar tanto no MR1 e MR2 desse daqui, já mando para os dois, e também nos dois desse daqui. Por quê? Eu não quero zerar só a unidade. Eu não quero zerar somente a dezena. Eu quero zerar a dezena e a unidade. Então, eu faço como se eu fosse pegar um contador de 0 a 3, de 0 a 2, só que eu vou pegar as duas contagens, né, 24, e quando eu tiver 2 e 4, eu faço o reset dos dois. Tá? Além disso, né, eu preciso fazer o cascateamento, porque senão como que um vai saber que chegou no 9 e foi para o 0 para mandar pulso para o outro? Então, tenho que aplicar o que nós acabamos de ver, que é de pegar o Q3 desse daqui, né, e mandar para o clock desse daqui. Então, pego o Q3 da unidade e mando para o clock da dezena. Então, dessa forma, eu vou ter um contador de 0, 0 a 23. Então, recapitulando, eu faço o número a minha contagem final eu faço mais 1. Escrevo o binário da dezena, escrevo o binário da unidade. Vejo quem está em 1. Mando para uma porta AND e mando para o MR1 e MR2 dos dois contadores. Assim a gente faz o reset forçado, a gente consegue cascatear os resets aí das duas portas, tá? Dos dois contadores. Então vamos agora fazer um outro exemplo. Vou fazer de 00 até 37. Então de 00 até 37, quem que eu vou pegar? Vou pegar o 3, né? Aliás, vou fazer 37 mais 1 primeiro, né? Para a gente ver certinho quem que é, o número que eu vou fazer, vou transformar em 0. Então 37 mais 1, né? Deixa eu fazer aqui mais 1, né? Vai ser igual a 38. Então é o 38 que eu quero fazer o reset forçado. Então, a hora que eu tiver o 38, a hora que ele for contar o 38, eu quero transformar ele em 0 e 0. Quem que é então aqui eu tenho a minha dezena, né? A minha dezena é o 3, né? Tá aqui o 3, essa é a minha dezena. E a minha unidade, né? A minha unidade é o 8, tá? Então tá aqui a minha unidade, ela é o 8. Quem que é o 3? É o 0011. Então eu vou colocar aqui 0011.
tá? Essa aqui é a minha dezena, tá? Que é o 3. Quem que é a minha unidade? É o 8, né? Tá aqui a minha unidade, que é o 8, que é 1, 0, 0, 0. Então, eu vou colocar aqui 1, 0, 0 e 0, tá? Então, quando eu vou pegar o Q1, o Q0, que são os que ficaram em 1, e o Q3, tá? Então, eu vou usar o quê? Quando esses caras forem 1, né? Quando eu tiver 1 nesse, e nesse, né? Eu vou jogar isso, então, numa porta AND, né? Deixa eu só completar aqui. Então, quando eu tiver esse e esse, aqui você pode usar uma porta AND de quantas entradas você quiser. Se você quiser fazer de 2 em 2, tudo bem. Aqui, como você tem portas AND, você pode representar com infinitas entradas, tá? Então, quem está em 1 eu joguei na porta AND, né? E aí, a saída dessa porta AND, eu vou mandar, então, para o MR1 e MR2 para cá e vou mandar para o MR1 e MR2 para cá. Não esquecendo também que, além de tudo isso, do Q3, ó, posso até puxar aqui mais da frente, ó, do Q3 ele vem para o clock por causa do cascateamento, tá? Então, a gente está falando aqui de contadores que são cascateados. Então, um vai trabalhar em função do outro. Para que um seja dezena e o outro unidade, eu tenho que ligar o Q3 da unidade no clock da dezena. Então, tá aí. Esse, então, é o contador de 00 até 37. Vou fazer mais um exemplo com vocês de 00 até 84. De 00 até 84, eu vou fazer 84 mais 1. Né? 84 mais 1 é igual a 85. Tá? Então, a minha dezena é o 8. A minha unidade é o 5. Então, aqui a minha dezena é o 8. E quem é o 8? É 1, 0, 0, 0. Tá? Então, eu vou colocar aqui 1, 0, 0 e 0. Tá? Quem que é a minha unidade? É o 5. Tá? Porque 84 mais 1 é 85. É o 0, 1, 0, 1. Então, eu vou colocar aqui na minha unidade o 0, 1, 0, 1. Tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar numa porta AND quem estiver em nível lógico 1, que é o Q3 desse, o Q2 desse e o Q0 desse. Então, o Q3 vai na porta AND, juntamente com o Q2 da unidade e o Q0 da unidade também, tá? Então, mandei para cá e essa saída eu ligo no MR1 e no MR2, assim como aqui eu também ligo no MR1 e o MR2. Legal? Faltou ainda uma coisa, faltou ligar o quê? O cascateamento, a saída do Q3 no clock seguinte. Vou fazer em azul aqui para não confundir. Pego o Q3 desse e ligo no clock desse. Beleza? Tá aí então o nosso contador de 00 até 84. Bom, voltando então no nosso relógio digital, só para a gente ter uma ideia melhor, né? Aqui eu já consigo então fazer, né, as nossas conexões, né? Então, como a gente viu lá, né, o contador de 0 a 9 eu aterro um deles, né? Nos dois que são de 0 a 9. Então, agora o que é de 0 a 5? Então, como eu pego o 6, então eu vou pegar o Q2 e eu vou pegar o Q1, né? São esses dois aqui. Então, a gente vai ligar aqui o Q2 e o Q1. Então, pego esse aqui e mando para cá. E o Q2 mando para cá, tá? Tenho quem? Aqui também eu vou ligar o Q2 e o Q1, beleza? Q2 e o Q1, tá? E aí o nosso contador de 00 a 23 é o 24. Então, quando esse estiver no 2 e esse estiver no 4, né? O 2 é o 0, 0,
1, 0, como nós vimos, né? 1, 0. O 4 é o 1, 0, 0, 0, né? A tabela está aqui do lado também, dá para a gente ver quem é o 4. 1, 0, 0, 0, né? Já vou pegar o Q3 desse, vou ligar no clock desse para fazer o cascateamento. E aqui eu jogo uma porta AND, né? Para quê? Para ligar então o Q3 desse e o Q1 desse, tá? Peguei com o Q1 desse. E essa saída eu ligo aonde? No MR1 e MR2 desses, né? Do contador na unidade da hora, e aqui MR1 e MR2. Então eu consigo fazer, estruturar todos os contadores para trabalhar de acordo com o que a gente quer, certo? E aí depois tem a questão do clock, né? O Q3 de um no clock do outro para que eles trabalhem sincronizados. Legal? Lembrando também, né, pessoal, que cada um deles, né, vai estar ligado também num bloquinho decodificador display, para que ele funcione ali como um relógio digital. Legal? Bom, pessoal, então tá aí a aula de hoje. Falamos sobre o reset forçado em contadores cascateados, falamos sobre o cascateamento de contadores, tá? Espero aí que você tenha aprendido nessa aula esses conceitos importantes sobre contador. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais a parte prática dos contadores, né? Vamos ver o datasheet do 7490, como funciona o 7490. Ele é um pouco mais complexo do que somente os pinos de MR1, MR2, clock, Q3, Q2, Q1, Q0. Então a gente vai aprofundar um pouco mais na pinagem do 7490. Legal? Então, se tiver alguma dúvida, volte aí nesse vídeo, nos vídeos anteriores, onde eu comecei a falar também dos contadores. E qualquer dúvida também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!